Vamos continuar nosso curso de introdução à Bíblia e ainda acentuando um pouco mais aqueles conceitos de tradição e Sagrada Escritura e também de inspiração. A palavra de Deus revelada ao homem dentro do seu contexto, em palavras humanas, mas sempre palavra de Deus verdadeira. Eu queria só frisar um pouco mais aquilo que eu tinha falado de que a Igreja Católica não tira a sua verdade totalmente e apenas da Sagrada Escritura. A Igreja Católica, ela tira a sua verdade da tradição, que parte dela foi consignada por escrito. Pode parecer estranho, alguns vão pensar, tradição humana, coisa de homem. Não, tradição aqui é diferente de tradições, de costumes. A gente falava já nos outros vídeos, né, que a tradição engloba aquilo que a igreja acredita pelo magistério e aquilo que a igreja acredita pela, pela vida pelos escritos dos padres, dos primeiros escritores, né? E também pela sua liturgia. Tá bom. Mas é interessante alguém dizer que a escritura basta, né? Basta a escritura, não precisa de mais nada, porque a própria escritura nega esse conceito, né? Duas passagens muito interessantes, eu vou acompanhando aqui pelos slides. Quem quiser, é só mandar um e-mail, moisesnacruz@hotmail, que eu disponibilizo também esse curso em slide e em apostila, parte, né, do curso. Mas na escritura, na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e depois a segunda Pedro também 3, de 15 a 16, vem justamente negar essa ideia de que basta a escritura. Vejamos, segundo Pedro 1, 20 a 21. O que diz ali? Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Então, olha que bonito, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. A Escritura não pode ser interpretação humana, pessoal. Eu penso que, eu acho que. Claro que a gente tem sempre um sentimento próprio, né? Um jeito do Espírito falar conosco, mas tirar conclusões teológicas, tirar conclusões universais, né? Ou até mais profundas sobre nós mesmos, precisaríamos conhecer o que a comunidade pensa sobre isso. No caso, a igreja, o que se fala, o que os estudos dizem sobre isso. Senão, começa um monte de interpretação pessoal que nega a própria Bíblia, né? Já que Pedro diz que a escritura não pode ser de interpretação particular. É o todo, é a comunidade reunida no Espírito que discerne o que é verdade, o que não é verdade. Agora, na segunda carta de São Pedro, ainda, lá no capítulo 3, de 15 a 16, diz assim, capítulo 3, versículo 15 a 16. Considerai também como a salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu o nosso amado Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando de Paulo, né, de tudo que ele escreveu, mas aí Pedro, o autor da carta de São Pedro, diz assim: Paulo trata disso em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontrem algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. O mesmo fazem com as outras escrituras. Então Pedro alerta que existe um grupo que tenta interpretar algo que é difícil e para a própria perdição e perdição dos outros, né? E às vezes também com um intuito financeiro, um intuito, não sei, demagógico, mas acaba tirando da palavra de Deus a sua verdade. Então não se interpreta sozinho, se interpreta junto com a comunidade, né? No caso da Igreja Católica, junto com o magistério. E por fim, só para fechar essa ideia de que o católico não tira só da Bíblia as suas verdades, a gente tem quase como que decorar um texto da Dei Verbo, né?
aquele documento, aquela Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II. Lá no número 6, essa Constituição diz assim: donde resulta assim que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Olha que afirmação suave, forte, mas que nos liberta de muita tentativa de fazer da Bíblia um manual para corroborar as nossas teses dogmáticas. Donde resulta, sim, que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza. Eu sempre peço meus alunos para decorarem isso aqui, né? A igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Tira da tradição também. Então, acho que por aqui basta, né? Essa diferença entre tradição e Sagrada Escritura. E vamos continuar com outros termos no próximo vídeo.